assim, quantas pessoas ficaram entrincheiradas lá no Sobrado e quantas pessoas também têm registro assim que fizeram parte da resistência, atirando também? Quantos cangaceiros tinha? Você tem essas informações? Eles entraram em Piranhas com dois subgrupos, né? Eram aí umas 20, 21 pessoas. Tem uma parte da história que eu tiro o chapéu para Cira Brito. Cira Brito era esposa do tenente João Bezerra e filha do prefeito da época, filha do Vô Correinha. Ela pegou em armas para defender sua casa. Ela atirava com um rifle 22, o rifle surdo, e Curisco chegou a falar de uma certa arma misteriosa, que a gente não ouvia o estampido dela, só sentia as balas cortando as perneiras. As perneiras é uma proteção de couro que fica entre o pé e o joelho. Né? Celcinho, eu ouvi várias vezes esse fragmento da história, dos tiros que ninguém sabia de onde estavam vindo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Deve ter surpreendido muito o bando, o bando gato, né? Ele surpreendeu pelo ataque surpresa, né? Ele não sabia de onde era, só sentia aquelas balas pequenas, porque o rifle 22 é uma balinha bem pequenininha, de chumbo, não perfurava a perneira, mas poderia pegar em qualquer outra parte do corpo. E Tia Cira era a esposa do tenente João Bezerra, que sabia atirar, né? João Bezerra ensinou ela a atirar, e atirar naquela época, Deodato, era uma coisa muito comum. Né? Eu fui menino e me criei vendo muito rifle, mosquetão, essas coisas, enfim, isso era comum, Né? E Tia Cira teve uma coragem superior a tudo isso, porque uma mulher lutou contra os cangaceiros. E eu só vi um relato desse, Dona Fideralina, na cidade de Lavras de Mangabeira, no Ceará. Foi outra mulher que pegou em armas. Né? Eu estou falando do cangaço, tá? E ela teve essa coragem, mas pessoas que atiraram mesmo em Piranhas foi Arthur Palmeira. Ele correu com uma pessoa por nome de Cícero Martins, era um homem. Deram um tiro. Eles correram e deram um tiro. Vô Chiquinho, esse aí ele falava que deu mais de 100 tiros de rifle. Ele mais Joãozinho Marcelino, Joãozinho atirando de Mauser e ele de rifle. Né? E Joãozinho Carão. Joãozinho Carão, esses pegaram em armas mesmo para atirar. O que levou os cangaceiros a voltarem foi justamente duas baixas importantes que eles tiveram, que foi do cangaceiro Jacaré e do Gato. Né? O Gato ele tomou um tiro, ficou na região dos rins, pois perfurou um pente de bala que ele levava no cinturão. Na hora que a bala atingiu o pente, explodiu e realmente matou ele dos ferimentos. Né? Mas a morte dele não foi instantânea. Né? Ele morreu com 2 dias depois. Né? Ele saiu daqui... Eles quebraram uma cadeira de sofá da mãe de Joãozinho Marcelino, era Totonha Brito, né? Irmã da minha avó, do primeiro casamento de Vô Correinha. Né? Eles pegaram um sofá e quebraram lá e levaram ele como se fosse uma rede. Né? Aquelas redes de campanha que tem 2 paus no meio e levaram ele. Né? Enterraram num leito de riacho, no Riacho da Mogiana. 2 dias depois, meu bisavô foi lá e conferiu. Né? Então, por conta dessas 2 baixas, os cangaceiros se retiraram daqui de Piranhas. Piranhas teve 11 mortes nesse dia. Foi um dia, meu bisavô dizia que era um dia registrado nas páginas negras da história. Não era um dia de se comemorar. Apesar que meu avô saiu desse episódio como o grande herói de Piranhas, mas ele dizia que não era o herói, ele só defendeu a família dele. Eu fiz o que eu devo fazer, defendi minha família. Né? Então o heroísmo do meu bisavô era isso. Né? Onde tantos outros correram, né? Os operários da rede ferroviária que trabalhavam na oficina, corria da oficina para o trem. Para o trem não, desculpa, para o rio, para a beira do rio. Porque era o canto que eles tinham para fugir, porque todo mundo pensava que eles iam descer para o comércio.
Meu bisavô contava que ele estava com armazém cheio de óleo, de gasolina, de açúcar. Sabe? Ele pensou que ia tocar fogo em tudo. E se não fosse o ataque surpresa do meu bisavô, na posição estratégica que ele estava, possivelmente poderia ter sido isso mesmo. Poderiam ter incendiado o comércio de piranhas, mas graças a Deus eles não chegaram a esse ponto. Celcinho, então o seu bisavô conseguiu atacar de surpresa. Eles não esperavam a resistência. Não. É muito ruim a gente falar pela plataforma do computador, porque a gente não está em Piranhas, né? Piranhas, ela é tão pequenininha e ela parece uma maquete de uma cidade. Você teve essa oportunidade de conferir isso. Então, meu bisavô estava num ponto estratégico que pegou ele de lado, numa posição de tiro que eles pensavam que não tinha nem gente nessa situação. Então, eles tentaram entrar na casa do meu bisavô, mas não conseguiram também, porque foi da ocasião da morte de gato, né? Eles saíram, né? Isso foi o grande barato da história. Eles conseguiram defender a cidade com uns tiros surpresas, como foi o tiro do meu bisavô, como foi o tiro de Joãozinho Carão, como foi os tiros de Tia Cira Brito, de Tia Cira Brito até mais, porque ela tirava com rifle surdo, né? E até o próprio Curisco falava dessa arma misteriosa. Celcinho, o que é um rifle, né? Surdo? Ele não faz barulho. Não, ele tem um silenciador próprio. Né? O rifle Tá. surdo já é conhecido por esse nome mesmo, rifle surdo. Rifle surdo. Ô, Celcinho, tem umas outras perguntas. Qual foi a quantidade de baixas do bando do gato? Desse episódio foram 2. O que fez com que eles recuassem foi a morte do gato e do jacaré. Mais do gato, porque o gato ele era chefe de subgrupo. Né? Ficou acéfalo, o bando ficou acéfalo, ficou sem cabeça. O subgrupo teve vários gatos no grupo de Lampião. O gato esse não foi o único, esse já era o segundo. Né? Mas esse gato ele era descendente de índio, do Ras da Catarina, da tribo... Não é Funiú. Pancararé. Da tribo Pancararé. Ele ameaçou até a morte de mãe. A mãe dele de morte. A mãe dele andou conversando alguma coisa que não devia, na ótica dele, claro. E ele foi lá e ameaçou cortar a língua da mãe. Tu tem ideia, né? Mas, enfim, ele era muito bravio, ele tinha esse gênio mais forte, a ponto de uma briga com Curisco e Lampião, uma discussão. Não foi briga, uma discussão. E aí foi quando se teve a ideia de criar os subgrupos. Né? Começou a partir de uma discussão por conta de Volta Seca. Volta Secas, estava o grupo Lampião, Curisco e Volta Seca. E aí eles estavam almoçando na casa de uma viúva, e aí o Volta Seca reclamou do sal, que estava com pouco sal. E aí Curisco, numa questão de proteger o cangaceiro dele, que Volta Seca era um cangaceiro dele, Lampião mandou trazer um quilo de sal e queria que ele comesse o quilo de sal todo, né? E aí Curisco fez, compadre Lampião, eles eram compadres, disse, compadre Lampião, o senhor não faça isso, porque senão não vai estar fazendo comigo. Aí ele fez, Curisco, você está querendo brigar comigo? Ele fez, brigar não, compadre, mas a gente não vai sair daqui sem uma banda. Ele fez, gente, quem quiser acompanhar o compadre Curisco, fica à vontade. Curisco agora já não faz mais parte da minha equipe. E na minha cabeça, ele fez a coisa mais certa. Por quê? Porque Lampião é extremamente inteligente. Pra você ter ideia, Lampião, mesmo com cangaço, ele foi requisitado para servir ao Exército Brasileiro, né, por uma negociação com o padre Cícero Romão Batista. Mas tem pessoas tão valentes quanto eles, como foi Curisco, como foi Moreno, que depois casou com Duvinha, como foi o Gato. Então ele começou a criar os subgrupos do cangaço. E tinha a equipe desses que eu falei, a equipe de Curisco, a equipe de Gato, de Moreno, de Pancada,
pancada no nome de um cangaceiro. E, com isso, ele conseguia despistar a polícia. Ele conseguia atacar Jeremoabo, na Bahia, atacava Capela, em Sergipe, atacava Santana do Ipanema, em Alagoas, isso tudo no mesmo dia. Então, era impossível Lampião atacar tanta gente no mesmo dia. Então, quando ele criou esses subgrupos, né, ficou mais difícil da polícia rastrear eles. E aí é por isso que eu digo que Lampião foi um cangaceiro que conseguiu passar tanto tempo no cangaço como chefe. Lampião passou 20 anos sendo chefe do cangaço. Nenhum outro conseguiu isso. Nem de Senhor Pereira, que ele entrou no grupo de Senhor Pereira. Né? Então, ele, pela questão da necessidade, ele teve esse grande trunfo.